se deve em grande parte aos materiais com que são construídos. As carrocerias são feitas de plásticos especiais, os freios de composto carbono e várias partes do motor são de cerâmica. O seu carro de amanhã provavelmente será construído com esses materiais revolucionários. O século XX viu nascer uma infinidade de novos materiais. Vamos apresentar dois: os plásticos e os têxteis sintéticos. Antes, porém, vamos conhecer algumas centenas de graus abaixo de zero o reino dos supercondutores. Há milhares de anos, o homem amarrou lascas de pedra num bastão e criou lanças, flechas e outros utensílios. Era a Idade da Pedra. Depois, por volta de 4000 a.C., ele começou a martelar metais para fabricar instrumentos ainda mais eficazes. Aprendeu a fazer ligas de cobre e estanho e a Idade do Bronze começou. Os grandes períodos da história trazem o nome de materiais porque foram eles que determinaram em grande parte as atividades e os avanços do homem. Depois, o ferro substituiu o cobre. O aço e o ferro fundido apareceram na mesma época. Foram esses materiais que permitiram a construção das grandes máquinas da Revolução Industrial. A partir do século XX, as coisas evoluíram rapidamente. A descoberta do raio-x possibilitou o estudo da estrutura interna dos materiais e a criação de várias espécies de ligas. As façanhas tecnológicas do século XX dependem tanto dos novos materiais como das novas ideias. Automóveis, aviões, arranha-céus, telefone. Cada nova realização exigiu materiais com características específicas: rigidez, flexibilidade, resistência à pressão, ao fogo, à corrosão. E não é tudo. Para enxertar próteses nos quadris e evitar a rejeição, é preciso desenvolver superfícies biologicamente inertes. Para que os aviões pudessem voar 4 ou 5 vezes mais rápido que o som, seria preciso que fossem feitos de materiais capazes de suportar milhares de graus Celsius. Até os materiais mais antigos que o mundo encontram hoje novas utilizações. Por exemplo, o vidro é usado há mais de 7.000 anos. Deles são feitos objetos úteis, materiais de construção e obras de arte. Atualmente, o vidro é transformado em fios de alguns microns de diâmetro, as fibras ópticas. As fibras ópticas permitem ver o interior do corpo humano. Mas também são essenciais as telecomunicações. Uma fibra óptica pode transmitir o mesmo número de informações que um cabo telefônico com 8.000 fios de cobre. Nossa sociedade precisa resolver problemas urgentes: a proteção do meio ambiente, a economia de matérias-primas, a conservação de energia. Mais uma vez, os novos materiais têm um papel fundamental. No domínio da energia, por exemplo, espera-se muito dos supercondutores. Para que um material se torne supercondutor, é preciso diminuir sua temperatura em centenas de graus. Então, ele passa a ter propriedades bem mais surpreendentes. Não, este ímã não está em meditação transcendental. Também não há nenhuma magia nessa experiência. Ele só levita porque está sobre um disco com propriedades bem originais. Esse disco poderia ser de metal, cerâmica ou até plástico. O que conta é que o material de que é feito tenha atingido o estado de supercondutor. O que não é nada fácil nas condições terrestres normais. Para se tornarem supercondutores, os materiais devem ser mantidos a cerca de 200 graus Celsius negativos, temperatura 4 vezes mais fria que a do Polo Norte no inverno. Em temperaturas maiores, a supercondutividade cessa e o material volta a ser um simples condutor. Mas afinal, o que é a supercondutividade? É um fenômeno físico no qual o material em estado de supercondutor não oferece resistência à corrente elétrica e não pode ser penetrado por nenhum campo magnético.
condutor comum, a corrente elétrica é formada por elétrons que seguem trajetórias diferentes, cada um por si. O resultado é um grande número de colisões que diminuem a energia do elétron. O metal se aquece e uma parte da energia elétrica se perde. Quando a corrente é cortada, em milésimos de segundo, os elétrons ficam sem energia e param. Então, o aquecimento do metal diminui lentamente. No caso do supercondutor, quando se induz uma corrente elétrica, é como se os elétrons se alinhassem 2 a 2. Eles formam pares e a circulação da corrente se faz conforme o movimento conjugado desses pares de elétrons. A corrente segue o movimento dos pares de elétrons. As colisões são impossíveis e a eletricidade circula sem nenhuma perda de energia. Não há aquecimento do material supercondutor e os elétrons giram indefinidamente dentro do disco. As alterações físicas produzidas no interior do material também impedem que ele seja penetrado por qualquer campo magnético. É por isso que o ímã levita. Seu campo magnético não pode penetrar no supercondutor. É criada uma força magnética repulsiva que aumenta à medida que o ímã se aproxima do disco. O ímã vai levitar enquanto o disco permanecer em estado de supercondutor, isto é, enquanto for mantido a uma temperatura suficientemente baixa. Hoje conhecemos um material capaz de se tornar supercondutor a uma temperatura de 150 graus Celsius abaixo de zero. Mas nem sempre foi assim. Quando foi descoberta em 1911, a supercondutividade só podia ser observada a 269 graus Celsius negativos. Os cientistas passaram a procurar materiais que atingissem o estado de supercondutores em temperatura